Idosa, abandonada e com fome, implora por comida, e dono expulsa ela de restaurante até que depois. A fome dói de um jeito que poucos conseguem entender. Não é apenas o estômago vazio. É a tontura que faz o mundo girar, o tremor nas mãos que não para, a fraqueza que transforma cada passo numa batalha. Dona Margarida conhecia essa dor melhor do que gostaria. Aos 73 anos, ela havia aprendido que a dignidade é o primeiro luxo que a pobreza rouba de você. As ruas de São Paulo no final da tarde de quinta-feira eram um mar de pessoas apressadas. Todos tinham lugares para ir, compromissos para cumprir, vidas para viver. Dona Margarida também tinha um lugar para ir, mas não era um lar acolhedor. Era um banco de praça, quando tinha sorte, ou uma marquise, quando a chuva ameaçava cair. Ela parou em frente ao restaurante Dom Sabor, na Rua Augusta. As vitrines brilhavam sob as luzes amareladas do entardecer e o cheiro de comida que escapava pelas frestas da porta era quase cruel. Arroz, feijão, carne assada. Aromas que despertavam memórias de uma vida que parecia ter acontecido com outra pessoa. Através do vidro, ela observou as mesas ocupadas, famílias rindo, casais conversando, trabalhadores solitários saboreando suas refeições. Ninguém reparava nela. Era como se fosse invisível, apenas mais uma sombra na paisagem urbana. Dona Margarida ajeitou o casaco surrado que usava, mesmo com o calor de dezembro. Não era vaidade, era a tentativa de manter alguma aparência de normalidade, de não parecer completamente derrotada pela vida. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque desfeito, e seus olhos castanhos, antes tão vivos, agora carregavam o cansaço de quem já viu demais. Ela respirou fundo e empurrou a porta do restaurante. O ar-condicionado a atingiu como uma onda gelada. Dentro, o ambiente era acolhedor, com paredes decoradas em tons de laranja e vermelho, mesas de madeira escura e cadeiras estofadas. O salão estava quase cheio, e o burburinho das conversas criava uma atmosfera de normalidade que ela havia esquecido que existia. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. A recepcionista, uma moça jovem de cabelos presos num rabo de cavalo, levantou os olhos da tela do computador e imediatamente franziu o senho. Seu olhar percorreu Dona Margarida de cima a baixo, registrando cada detalhe do casaco puído, das sandálias gastas, da sacola de pano rasgada que ela carregava. "Boa noite, a senhora tem reserva?" A voz da recepcionista era fria, protocolar. Não havia gentileza ali, apenas o cumprimento automático de um script de atendimento. "Não, minha filha, eu só queria saber se vocês teriam alguma sobra de comida. Qualquer coisa serve. Não comi desde ontem." A voz de Dona Margarida saiu fraca, quase um sussurro. Ela odiava fazer aquilo. Odiava ter que implorar, ter que expor sua miséria para estranhos. Mas a fome era mais forte que o orgulho. A recepcionista suspirou, olhando nervosamente para os lados. "A senhora precisa falar com o gerente. Mas ele está ocupado agora. Por favor, só um pratinho. Eu posso esperar, não me importo. Posso ficar ali, num cantinho." Dona Margarida apontou para uma cadeira vazia, perto da entrada. Seus olhos suplicavam. Mas ela tentava manter a postura ereta, tentava não parecer completamente derrotada. Antes que a recepcionista pudesse responder, uma voz grave ecoou do fundo do salão. "O que está acontecendo aqui?" Um homem alto, de cerca de 45 anos, caminhava em direção à entrada com passos firmes. Vestia uma camisa social branca impecável e calça preta. Seu cabelo estava engomado para trás e seu rosto exibia uma expressão de irritação mal disfarçada. Era Rogério Tavares, o dono do restaurante. "Seu Rogério, essa senhora está pedindo comida", tentou explicar a recepcionista, aliviada por passar o problema adiante. Rogério parou diante de Dona Margarida, mantendo uma distância calculada.
Seus olhos a avaliaram com o mesmo desdém que se reserva para algo inconveniente. Aqui é um restaurante, não uma instituição de caridade. Se a senhora quer comer, precisa pagar como todo mundo. Eu sei, senhor, mas eu não tenho dinheiro agora. Só estou pedindo uma sobra, algo que vocês fossem jogar fora mesmo. Eu não quero atrapalhar. A voz dela tremia, mas havia uma dignidade subjacente em suas palavras. Ela não estava exigindo, estava pedindo. Havia uma diferença enorme ali. Escuta aqui, eu trabalho duro para manter este estabelecimento funcionando. Pago impostos, funcionários, fornecedores. Não posso ficar distribuindo comida de graça para qualquer um que apareça na minha porta. Algumas pessoas nas mesas próximas começaram a olhar. O desconforto era palpável. Dona Margarida sentiu o peso de todos aqueles olhares sobre si. Seu rosto ficou vermelho e ela baixou a cabeça. Eu entendo, senhor. Desculpe o incômodo. Ela começou a se virar para sair, mas Rogério não havia terminado. E mais uma coisa. Vê aquelas pessoas ali? Ele gesticulou vagamente para os clientes. Eles vieram aqui para ter uma experiência agradável, para comer em paz. A presença da senhora espanta os clientes. É ruim para o meu negócio. As palavras caíram como pedras. Dona Margarida sentiu algo se partir dentro dela. Não era a primeira vez que ouvia algo assim, mas nunca deixava de doer. Eu vou embora. Desculpe. Ela deu meia volta e empurrou a porta, saindo para a rua novamente. O ar quente da noite a envolveu, mas ela mal notou. Seus olhos estavam marejados, mas ela piscou rapidamente, recusando-se a chorar ali, na frente de todos. A calçada estava movimentada, mas Dona Margarida se sentia completamente sozinha. Ela caminhou alguns metros e se apoiou contra uma parede, precisando de um momento para recuperar o equilíbrio. A tontura estava piorando. Fazia mais de 30 horas desde sua última refeição, um pão duro que uma padeira havia deixado numa sacola ao lado da lixeira. Ela fechou os olhos por um instante, tentando afastar as memórias que sempre vinham nos momentos mais difíceis. Memórias de quando tinha uma casa, uma família, uma vida. Mas essas lembranças eram cruéis, porque tornavam o presente ainda mais insuportável. Tia, a senhora está bem? Dona Margarida abriu os olhos e viu uma menina de uns 12 anos parada diante dela. Tinha cabelos cacheados presos em 2 coques, uniforme escolar com a saia um pouco manchada de tinta e uma mochila rosa nas costas. Seus olhos eram grandes e preocupados. Estou sim, querida. Só cansada. A senhora quer sentar ali naquele banco? Posso ajudar a senhora a chegar lá. Havia uma gentileza genuína na voz da menina, algo que Dona Margarida não havia encontrado em muito tempo. Ela acenou que sim, e a garota segurou seu braço com cuidado, guiando-a até um banco de praça a alguns metros dali. Obrigada, minha filha. Como você se chama? Beatriz. Mas todo mundo me chama de Bia. Dona Margarida se sentou com um suspiro de alívio. Suas pernas doíam, e o simples ato de sentar parecia um luxo naquele momento. Bia não foi embora. Ela ficou ali, parada, observando a senhora idosa com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Então, sem dizer nada, abriu sua mochila e tirou uma marmita plástica. Minha mãe sempre coloca comida demais. Eu nunca consigo comer tudo. A senhora quer? Dona Margarida olhou para a marmita. Dentro havia arroz, feijão, um pedaço de frango e salada. A visão daquela comida simples fez seu estômago roncar tão alto que Bia ouviu. A menina sorriu. Pode pegar, tia. Sério, eu já almocei na escola mesmo. Minha filha, você tem certeza? Sua mãe não vai ficar brava? Minha mãe sempre fala que a gente tem que ajudar quem precisa. Ela não vai ficar brava, não. Com mãos trêmulas, Dona Margarida aceitou a marmita. Bia também tirou um garfo de plástico da mochila e entregou a ela. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da idosa, mas desta vez ela não tentou escondê-las. Deus te abençoe, menina. Você não sabe o bem que está fazendo. Ela começou a comer devagar,
saboreando cada garfada como se fosse a melhor refeição do mundo. E naquele momento era. O arroz estava temperado com alho e sal, o feijão tinha aquele gostinho caseiro e o frango estava macio. Eram sabores simples, mas que devolviam um pouco de humanidade a ela. Bia se sentou ao lado dela no banco, balançando as pernas que não alcançavam o chão. A senhora mora aqui perto, tia? Dona Margarida engoliu um pedaço de frango antes de responder. Eu moro onde consigo, querida. Às vezes aqui, às vezes ali. A menina ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Mesmo com sua pouca idade, ela entendia o que aquilo significava. A senhora tem família? A pergunta era inocente, mas doeu. Dona Margarida parou de comer por um segundo. Tinha uma filha, mas faz tempo que não a vejo. Ela não quis entrar em detalhes. Não queria sobrecarregar aquela criança com a tristeza de sua história. Algumas coisas eram pesadas demais para compartilhar. Tenho que ir, minha mãe vai ficar preocupada. Mas a senhora vai ficar bem? Vou sim, minha filha. Graças a você, vou ficar bem hoje. Você é um anjo. Bia sorriu, um sorriso grande e sincero que iluminou seu rosto. Ela acenou e saiu correndo pela calçada, sua mochila rosa balançando nas costas. Dona Margarida a observou, até que ela desaparecesse na multidão. Sozinha novamente, ela terminou a comida com calma, saboreando cada garfada. Quando acabou, guardou a marmita vazia na sua sacola. Talvez conseguisse vendê-la por alguns centavos, ou usá-la para guardar algo no futuro. A noite estava caindo de vez sobre São Paulo. As luzes dos postes começaram a se acender, e o movimento nas ruas começava a diminuir. Dona Margarida sabia que logo precisaria encontrar um lugar para passar a noite. Os melhores lugares eram sempre ocupados primeiro pelos outros moradores de rua, e ela precisava garantir um cantinho seguro. Mas por alguns minutos, ela simplesmente ficou ali, sentada naquele banco, com o estômago finalmente satisfeito. Era um momento de paz em meio ao caos de sua existência. Ela fechou os olhos e permitiu-se sentir gratidão pela gentileza daquela menina desconhecida. O céu de São Paulo, na manhã de sexta-feira, estava cinzento, carregado de nuvens densas que prometiam chuva. Dona Margarida acordou com o corpo dolorido, cada músculo reclamando da noite passada, dormindo no chão frio de uma marquise na Rua da Consolação. Ela havia conseguido um papelão para se deitar, mas o concreto embaixo era implacável. Ela se levantou devagar, dobrando o papelão e guardando-o na sacola. Papelão bom era difícil de encontrar, e ela não podia desperdiçar. Ao seu redor, outras pessoas também começavam a se mexer. Havia o seu Antônio, um senhor de uns 60 anos, que perdera a família num acidente de carro e nunca se recuperou. Havia a Jéssica, uma moça jovem que fugiu de casa para escapar de um padrasto violento e acabou nas ruas. E havia o Carlão, um homem grande e silencioso que protegia aquele pequeno grupo de moradores de rua de outras gangues que às vezes tentavam tomar seus lugares. Bom dia, Dona Margarida, disse seu Antônio, sua voz rouca pelo cigarro barato que fumava. Bom dia, Antônio. Vai chover hoje. Vai sim. Melhor a gente procurar um lugar coberto logo cedo. Dona Margarida acenou concordando. Eles tinham um acordo tácito ali, uma pequena comunidade formada pela necessidade. Não eram amigos, não exatamente, mas se ajudavam quando podiam. Era uma questão de sobrevivência. Ela caminhou até uma torneira pública que ficava num beco próximo. A água estava gelada, mas ela lavou o rosto e as mãos, tentando se sentir um pouco mais humana. Olhou seu reflexo na vitrine de uma loja fechada e mal reconheceu a mulher que olhava de volta. Quando foi que ficou tão velha? Quando foi que os anos pesaram tanto sobre seus ombros? Seu estômago roncou novamente. A comida de ontem já havia sido digerida e a fome voltava com força total. Ela precisava encontrar algo para comer hoje, mas depois da humilhação no restaurante, estava com medo de tentar novamente.
Decidiu caminhar até a região da Praça da República, onde às vezes distribuíam sopa para os moradores de rua. Mas era cedo demais. A distribuição só começava ao meio-dia. Ela tinha horas para matar. Enquanto caminhava, observava a cidade acordando. Lojas abrindo, pessoas correndo para o trabalho, ônibus lotados passando. Todos pareciam ter um propósito, um lugar onde pertenciam. Ela era apenas uma sombra entre eles, invisível e esquecida. Passou em frente ao restaurante Dom Sabor novamente. Estava fechado ainda, mas ela viu movimento lá dentro. Alguém limpando, preparando para mais um dia de serviço. Ela se lembrou das palavras cruéis do dono, de como ele a havia tratado como se fosse menos que nada. Mas então, algo chamou sua atenção. Na porta de serviço dos fundos do restaurante, ela viu duas lixeiras grandes. E ao lado delas, algumas caixas de papelão com comida. Dona Margarida olhou ao redor. Não havia ninguém vigiando. Ela se aproximou devagar, o coração batendo rápido. Não queria ser pega revirando lixo, mas a necessidade era maior que a vergonha. Quando chegou mais perto, viu que não era exatamente lixo. Eram sobras de comida embaladas em sacos plásticos. Pães que provavelmente haviam endurecido, algumas frutas com manchas, porções de arroz e feijão que sobraram do dia anterior. Ela pegou um saco e olhou dentro. Havia 3 pães franceses, um pouco duros, mas ainda comestíveis, e 2 bananas bem maduras. Seu estômago ronco novamente, e ela não resistiu. Abriu o saco e mordeu um dos pães ali mesmo. "O que a senhora está fazendo?" Dona Margarida quase engasgou. Ela se virou rapidamente e viu um jovem parado na porta de serviço. Devia ter uns 25 anos, usava uniforme de cozinheiro branco e tinha um avental manchado de molho de tomate. Seu rosto não mostrava raiva, apenas surpresa. Eu só estava... Desculpa, moço. Eu vou embora." Ela começou a colocar o saco de volta, mas o jovem levantou a mão. Calma, calma. Não precisa devolver." Isso ia para o lixo mesmo. Ele se aproximou e olhou para as caixas. "Sou o Lucas. Trabalho na cozinha aqui. A gente joga fora muita comida todo dia. Comida boa, que dava para alimentar várias pessoas." Dona Margarida relaxou um pouco, mas ainda estava tensa, pronta para fugir se necessário. "É desperdício mesmo", ela murmurou. Lucas concordou com a cabeça. Ele parecia pensar em algo, e então pegou um dos sacos maiores e entregou para ela. "Leva esse também. Tem mais coisa aí. E olha..." Ele baixou a voz, olhando para trás, para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "Todo dia, por volta dessa hora, eu deixo alguns sacos aqui. O patrão não gosta, diz que atrai rato e mendigo. Mas eu não consigo jogar comida boa no lixo, sabendo que tem gente com fome por aí." Os olhos de Dona Margarida se encheram de lágrimas novamente. "Obrigada, moço. Deus te pague. Não precisa agradecer. Só seja discreta, tá? Se o seu Rogério descobrir, eu perco o emprego." Ela acenou que sim, segurando os sacos contra o peito como se fossem tesouros preciosos. Lucas sorriu para ela. Um sorriso gentil e genuíno, antes de voltar para dentro do restaurante. Dona Margarida saiu dali rapidamente, seu coração um pouco mais leve. 2 pessoas haviam mostrado bondade para ela em menos de 24 horas. Talvez o mundo não fosse completamente cruel, afinal. A chuva finalmente chegou no início da tarde, forte e persistente. Dona Margarida havia encontrado abrigo sob a marquise de uma agência bancária fechada para o almoço. Ela dividiu a comida que Lucas lhe dera com seu Antônio e Jéssica. Era assim que funcionava entre eles. Quando um tinha, todos tinham. "O pessoal que distribui sopa não vai vir com essa chuva", comentou Jéssica, olhando o céu carregado. "Nunca vem quando chove." Dona Margarida concordou. Era verdade. Os voluntários das organizações de caridade eram bem intencionados, mas poucos se aventuravam nas ruas em dias de temporal. "Pelo menos a gente comeu hoje", disse seu Antônio,
mastigando um pedaço de pão. A chuva continuou caindo por horas. O movimento nas ruas diminuiu drasticamente e eles ficaram ali, encalhados, observando a cidade se transformar numa massa cinzenta e molhada. Dona Margarida pensou em como seria bom estar numa casa de verdade, com teto sólido sobre a cabeça, talvez uma xícara de café quente nas mãos. Ela pensou na sua antiga casa, um sobrado simples na Vila Mariana. Pensou na sua filha, Patrícia. Pensou em como tudo havia desmoronado tão rápido. Patrícia havia se casado com um homem que Dona Margarida nunca aprovou. Marcelo era arrogante, controlador, e aos poucos foi afastando Patrícia de sua mãe. Primeiro foram as visitas que ficaram mais raras. Depois os telefonemas que pararam. E então, quando Dona Margarida ficou viúva e perdeu a casa porque não conseguia pagar as contas sozinha, Patrícia não atendeu seus pedidos de ajuda. A última vez que conversaram foi há 3 anos. Patrícia havia dito que não podia ajudar, que o marido não permitiria que uma idosa morasse com eles, que era melhor cada um cuidar da sua própria vida. As palavras foram frias, distantes, como se estivesse falando com uma estranha e não com a mulher que a havia criado. Dona Margarida tentou alguns abrigos para idosos, mas todos estavam lotados ou exigiam documentos que ela não tinha mais. Aos poucos, foi escorregando para as ruas e cada dia ficava mais difícil sair de lá. "Tá pensando no quê, Dona Margarida?" A voz de Jéssica a trouxe de volta ao presente. "Besteira, coisa velha. A gente sempre pensa no passado quando chove", observou seu Antônio. "É como se a chuva trouxesse as memórias junto." Ele tinha razão. Havia algo na chuva que tornava tudo mais melancólico, mais pesado. Quando a tempestade finalmente passou, já era quase noite. Eles saíram da marquise e começaram a caminhar, procurando um lugar para dormir. Dona Margarida se despediu do grupo e decidiu tentar um lugar diferente hoje. Havia uma igreja na Liberdade que às vezes deixava os moradores de rua dormirem na escada da entrada. Mas quando chegou lá, o portão estava trancado e havia um aviso colado. "Proibido dormir nas dependências da igreja. Polícia será chamada." Mais uma porta fechada, mais um lugar onde não era bem-vinda. Ela deu meia volta e começou a caminhar sem rumo certo. Suas roupas estavam úmidas da garoa que persistia, e o frio da noite começava a penetrar seus ossos. Aos 73 anos, o corpo não reagia mais como antes ao frio e à umidade. Passou novamente pela Rua Augusta e, quase sem pensar, encontrou-se em frente ao restaurante Dom Sabor. Dessa vez estava aberto, iluminado, cheio de vida. Através das janelas, ela via as famílias jantando, os garçons circulando entre as mesas, o dono Rogério conversando com alguns clientes. Uma parte dela sentia raiva. Raiva daquele homem que a havia humilhado, que a havia tratado como se fosse menos que humana. Mas outra parte, uma parte mais cansada e resignada, apenas sentia uma profunda tristeza. Tristeza por viver num mundo onde o dinheiro determinava se você merecia ou não dignidade básica. Ela estava prestes a continuar caminhando quando viu algo que a fez parar. Através da vitrine, Rogério estava gritando com alguém. Ela não conseguia ouvir as palavras, mas a linguagem corporal era clara. Ele estava furioso. E a pessoa que recebia a bronca era Lucas, o jovem cozinheiro que havia lhe dado comida mais cedo. Lucas mantinha a cabeça baixa, aceitando a reprimenda. Rogério gesticulava agressivamente, o rosto vermelho de raiva. Outros funcionários observavam a cena, desconfortáveis. Dona Margarida sentiu uma pontada de culpa. Será que Rogério havia descoberto que Lucas estava dando comida para ela? Será que o rapaz estava em apuros por causa dela? A discussão continuou por mais alguns minutos. E então, Rogério fez um gesto final, apontando para a porta. Lucas tirou o avental, jogou-o sobre um balcão e saiu do restaurante pela porta lateral. Seus ombros estavam curvados, derrotados. Dona Margarida o viu sair para a rua, acender um cigarro com mãos trêmulas e sentar na guia da calçada.
Ela hesitou por um momento, mas então se aproximou dele. Moço, Lucas. Ele levantou os olhos, surpreso ao vê-la. Ah, é a senhora de hoje de manhã. Você está bem? Eu vi pela janela. Parecia que estava tendo um problema lá dentro. Lucas deu uma risada amarga, mais ou menos. Fui demitido. O coração de Dona Margarida apertou. Por minha causa? Por causa da comida? Não exatamente. Ele suspirou, soltando fumaça. Alguém viu eu dando comida para um morador de rua semana passada. Contaram para o seu Rogério. Ele disse que eu estava roubando do restaurante, que eu era desonesto, um monte de coisa. Disse que não podia confiar em mim. Eu sinto muito mesmo. Não foi culpa da senhora. O Rogério é assim mesmo. Ele só se importa com dinheiro e com a imagem do restaurante. Pessoas não significam nada para ele. Eles ficaram em silêncio por um momento. Dois seres humanos descartados pelo mesmo sistema cruel. O que você vai fazer agora? Perguntou Dona Margarida. Não sei. Procurar outro emprego, eu acho. Vai ser difícil sem referência, mas... Fazer o quê, né? Ela sentou na guia ao lado dele, ignorando o desconforto. Às vezes, a companhia silenciosa era o melhor consolo que alguém podia oferecer. O fim de semana chegou trazendo um calor sufocante para São Paulo. O asfalto parecia irradiar ondas de calor e o ar estava pesado, difícil de respirar. Dona Margarida passou o sábado procurando sombra onde pudesse, bebendo água de torneiras públicas sempre que encontrava uma. Lucas também estava nas ruas, mas por motivos diferentes. Ela o viu algumas vezes, sempre com um celular na mão, provavelmente procurando vagas de emprego ou tentando resolver sua situação. Eles se cumprimentavam quando se cruzavam, uma conexão estranha, mas real, formada por suas circunstâncias compartilhadas. No domingo, Dona Margarida acordou sentindo-se mal. Havia uma dor no peito que não passava, e sua respiração estava difícil. Ela tentou ignorar, como sempre fazia quando algo no seu corpo reclamava, mas ao longo do dia, a situação piorou. Quando a tarde chegou, ela estava deitada na sombra de uma árvore na Praça da República, tentando recuperar o fôlego. Seu Antônio a encontrou assim e imediatamente percebeu que algo estava errado. Dona Margarida, a senhora precisa ir num hospital. Não tenho dinheiro para o hospital, Antônio. Vai passar. O hospital público não cobra nada, senhora. Vamos, eu ajudo a senhora a chegar lá. Ela queria recusar, mas a dor estava ficando insuportável. Com a ajuda de seu Antônio, conseguiu se levantar e eles começaram a caminhar lentamente em direção ao pronto-socorro mais próximo. O Hospital das Clínicas ficava a alguns quarteirões dali. Quando chegaram, o local estava lotado. Pessoas esperavam em cadeiras de plástico, algumas com ferimentos visíveis, outras pálidas de dor ou febre. O cheiro de desinfetante misturado com doença pairava no ar. Seu Antônio a ajudou a se sentar e foi até o balcão de atendimento. Uma enfermeira cansada o atendeu e ele explicou a situação. Ela olhou para Dona Margarida e suspirou. Vai demorar. Tem muita gente na frente, mas ela vai ser atendida. Seu Antônio voltou e sentou ao lado de Dona Margarida. Disse que vai demorar um pouco, mas vão chamar a senhora. Quer que eu fique aqui? Você não precisa, Antônio. Já fez demais. Não custa nada esperar um pouco. E ele ficou. Ficou ali por 2 horas, até que finalmente chamaram o nome de Margarida Silva. Seu Antônio a ajudou a levantar e a acompanhou até a porta do consultório. Vou embora agora, Dona Margarida. Cuide-se, tá? Obrigada, Antônio. Você é um bom homem. Ele acenou e saiu, desaparecendo entre a multidão do hospital. Dentro do consultório, um médico jovem, com olheiras profundas e aparência de quem estava no final de um plantão extenuante, a examinou. Ele ouviu seu coração, mediu sua pressão, fez perguntas sobre seus sintomas. A senhora está com pressão alta e sinais de desnutrição severa. Quanto tempo faz que não come direito? Dona Margarida hesitou. Alguns dias. Às vezes consigo, às vezes não.
O médico franziu o senho, olhando para ela com uma mistura de preocupação e frustração. A senhora precisa se alimentar regularmente e precisa de acompanhamento médico. Tem algum familiar que possa ajudar? Não tenho ninguém. Ele suspirou, cansado de uma realidade que via todos os dias, mas que nunca ficava mais fácil de enfrentar. Vou passar alguns medicamentos para a pressão e um encaminhamento para a assistente social. Ela pode ajudar a senhora a encontrar um abrigo ou algum tipo de assistência. Dona Margarida aceitou os papéis que ele lhe entregou. Sabia que provavelmente não conseguiria comprar os remédios, nem teria como agendar consulta com a assistente social, mas acenou que sim, agradeceu e saiu. Já era noite quando deixou o hospital. As ruas estavam mais vazias agora e uma brisa fresca começava a soprar. Ela se sentia um pouco melhor depois do atendimento, mas a realidade permanecia a mesma. Ainda estava nas ruas, ainda estava sozinha, ainda estava vulnerável. Caminhou sem rumo por algum tempo, até que seus pés a levaram mais uma vez para perto do restaurante Dom Sabor. Havia algo magnético naquele lugar agora. Talvez fosse a lembrança da humilhação. Ou talvez fosse porque era um dos poucos lugares onde coisas significativas haviam acontecido recentemente em sua vida monótona. O restaurante estava fechado. Era domingo à noite, mas havia luz acesa nos fundos. Dona Margarida se aproximou com cuidado e viu através de uma janela que Rogério estava lá, sozinho, sentado diante de uma mesa cheia de papéis. Ele tinha a cabeça entre as mãos, e mesmo de longe ela podia ver a tensão em seus ombros. Por um breve momento, ela quase sentiu pena dele. Quase. Mas então se lembrou de suas palavras cruéis, de como ele a havia tratado, e a pena evaporou. Ela estava prestes a ir embora quando viu algo que a fez congelar. Um homem grande, de capuz e rosto parcialmente coberto, forçava a porta dos fundos do restaurante. Um assalto. Estava acontecendo um assalto bem na sua frente. Dona Margarida ficou paralisada por um segundo, seu cérebro processando o que estava vendo. O homem conseguiu forçar a porta e entrou no restaurante. Ela ouviu um grito abafado de Rogério, e então o som de algo caindo. Cada fibra do seu ser dizia para ela ir embora, se afastar, não se envolver. Rogério havia sido cruel com ela. Por que deveria se importar com o que acontecia com ele? Mas então ela ouviu outro grito, mais desesperado. Algo dentro dela se moveu. Não era sobre Rogério. Era sobre fazer o que era certo, mesmo quando a pessoa não merecia. Ela olhou ao redor procurando ajuda. A rua estava deserta. Não havia ninguém por perto, nenhum policial, nenhum segurança. Apenas ela e a situação que se desenrolava dentro do restaurante. Com as mãos trêmulas, Dona Margarida pegou seu celular velho, daqueles de botão que tinha ganhado de uma instituição de caridade. Tinha pouquíssimos créditos, mas o suficiente para fazer uma ligação de emergência. Ela discou 190. Alô, Polícia Militar. Qual a emergência? Tem um assalto acontecendo agora. Restaurante Dom Sabor, na Rua Augusta, número 2847. Um homem entrou pela porta dos fundos. A senhora está em local seguro? Estou na rua, mas tem uma pessoa lá dentro. Não se aproxime. Uma viatura está a caminho. Fique em local seguro e aguarde. Dona Margarida desligou, mas não conseguiu se afastar. Ela se escondeu atrás de um poste, observando a janela. Podia ver sombras se movendo lá dentro. O assaltante parecia estar revirando gavetas, procurando dinheiro. Rogério estava no chão, aparentemente machucado. Os minutos se arrastaram como horas. Onde estava a polícia? Por que demoravam tanto? Finalmente, ela ouviu o som de sirenes ao longe. O assaltante também ouviu. Ele pegou algo da gaveta, provavelmente dinheiro, e correu em direção à porta dos fundos. Mas quando ele saiu, tropeçou numa caixa que estava no caminho e caiu. A sacola com o dinheiro voou longe. Ele se levantou rapidamente e começou a correr. Mas a polícia já estava chegando. 2 policiais desceram da viatura e, vendo o homem correndo, correram atrás dele.
Um terceiro policial entrou no restaurante para verificar a situação. Dona Margarida permaneceu escondida, observando tudo. Ela viu os policiais prenderem o assaltante alguns metros adiante. Viu o policial ajudar Rogério a sair do restaurante. Ele tinha um corte na testa, mas parecia estar bem. Uma ambulância chegou logo em seguida. Os paramédicos examinaram Rogério, limparam o ferimento e fizeram um curativo. Ele recusou ir para o hospital, dizendo que estava bem. "A senhora que ligou está aqui?" perguntou um dos policiais, olhando ao redor. Dona Margarida hesitou. Parte dela queria simplesmente ir embora, desaparecer na noite. Mas ela sabia que precisavam do depoimento dela. Ela saiu de trás do poste e se aproximou lentamente. "Fui eu que liguei." O policial a olhou, surpreso ao ver uma senhora idosa em situação de rua. "A senhora viu o que aconteceu?" "Vi o homem entrando pela porta dos fundos. Vi que era um assalto." Rogério, que estava sendo examinado pelos paramédicos, olhou na direção dela. Quando seus olhos se encontraram, algo passou pelo rosto dele. Reconhecimento, surpresa e algo mais que ela não conseguiu identificar. "Eu conheço a senhora", ele disse, sua voz rouca. Dona Margarida não respondeu, apenas sustentou seu olhar. O policial fez algumas perguntas a ela, anotou suas informações e agradeceu pela ligação. Disse que ela salvou uma vida ao agir rápido. Então se despediu e voltou para conversar com Rogério sobre o assalto. Dona Margarida começou a se afastar. Sua parte estava feita. Mas então ouviu a voz de Rogério atrás dela. "Espera, por favor." Ela parou e se virou. Rogério caminhava em sua direção, o curativo branco em sua testa contrastando com a pele bronzeada. Foi a senhora que chamou a polícia. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Foi. "Por quê? Depois do jeito que eu a tratei." "Por que me ajudou?" Dona Margarida pensou por um momento antes de responder. "Porque era o certo a fazer. Não importa como o senhor me tratou, ninguém merece ser assaltado ou machucado." Rogério baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar dela. Havia vergonha ali agora, uma vergonha profunda e merecida. Eu não sei o que dizer. Desculpa não parece suficiente." "Não é mesmo," ela disse simplesmente. O silêncio entre eles era pesado, carregado de coisas não ditas. "Posso fazer algo pela senhora? Pagar uma refeição? Ajudar de alguma forma?" Dona Margarida quase riu. Agora ele oferecia comida. Agora que ela havia feito algo por ele. "Não quero sua caridade, senhor. Só queria que o senhor pensasse um pouco sobre como trata as pessoas, porque um dia pode ser o senhor quem vai precisar de ajuda." Ela deu meia volta e começou a caminhar pela rua escura. Rogério ficou parado, observando-a desaparecer na noite, suas palavras ecoando em sua mente. A semana seguinte trouxe mudanças inesperadas. Dona Margarida continuava sua rotina de sempre, procurando comida, procurando abrigo, sobrevivendo um dia de cada vez. Mas algo havia mudado dentro dela depois daquela noite. Ela havia feito a coisa certa, e isso lhe dava uma pequena centelha de dignidade que a fome não podia roubar. Era terça-feira quando ela passou novamente pelo restaurante Dom Sabor. Não tinha intenção de parar, mas viu Lucas na porta, acenando para ela. "Dona Margarida, que bom ver a senhora." Ela se aproximou, surpresa com o entusiasmo dele. "Oi, Lucas. Conseguiu um emprego novo?" "Consegui. Num restaurante melhor, inclusive. Pagam mais e o dono é gente boa." Ele fez uma pausa, olhando para o Dom Sabor. "E pelo visto, o seu Rogério está mudando também." "Mudando como?" Lucas apontou para um cartaz novo na vitrine do restaurante. Dona Margarida se aproximou para ler. "Projeto Prato Solidário. De segunda a sexta, das 14 às 15 horas, servimos refeições gratuitas para quem precisa. Todos são bem-vindos." Ela leu o cartaz 3 vezes, sem acreditar no que estava vendo. "Começou ontem", explicou Lucas.
Ele contratou uma cozinheira extra só para preparar essas refeições. Já veio bastante gente. E ele mesmo está servindo, sabe? Conversando com as pessoas, tratando todo mundo com respeito. Dona Margarida não sabia o que sentir. Parte dela estava cética. Seria sincero ou apenas uma jogada de marketing? A senhora devia ir lá amanhã, sugeriu Lucas. Experimentar. Ela acenou vagamente e se despediu dele. O resto do dia, seus pensamentos voltavam para aquele cartaz. Rogério estava fazendo aquilo por culpa, por redenção, ou genuinamente havia mudado? Na quarta-feira, às 2 da tarde, ela se viu parada em frente ao restaurante novamente. Havia outras pessoas entrando, moradores de rua que ela reconhecia da praça e das marquises. Todos pareciam hesitantes, desconfiados, mas famintos o suficiente para arriscar. Ela respirou fundo e entrou. O ambiente havia mudado. As mesas do fundo haviam sido reorganizadas, criando um espaço separado onde várias pessoas já estavam sentadas, comendo. Não era segregado de forma humilhante, mas organizado de forma prática. E ao contrário do clima frio de antes, havia algo acolhedor ali agora. Rogério estava servindo pessoalmente, colocando arroz, feijão, carne e salada nos pratos. Quando viu Dona Margarida, ele congelou por um segundo. Então, lentamente sorriu. Bem-vinda, senhora. Por favor, sente-se onde quiser. A voz dele era diferente. Não havia condescendência nem desconforto forçado. Havia algo genuíno ali. Dona Margarida se sentou numa mesa próxima, ao lado de seu Antônio, que já estava comendo. Esse lugar é bom, Dona Margarida, disse seu Antônio. Comida quentinha, temperada direito, e o dono tá sendo gente boa. Rogério se aproximou com um prato cheio e colocou na frente dela. Espero que goste. Se quiser repetir, fique à vontade. Ela olhou para o prato. A comida estava bem servida, apetitosa. Não eram sobras. Era comida preparada com cuidado. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, olhando diretamente nos olhos dele. Rogério puxou uma cadeira e sentou na frente dela. Havia cansaço em seu rosto, mas também algo que parecia paz. Porque a senhora me fez ver algo que eu tinha esquecido. Que todos somos humanos, que dignidade não tem preço, e que eu estava tão preocupado com meu negócio, com dinheiro, com aparências, que esqueci o que realmente importa. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Naquela noite, quando o assaltante me atacou, eu pensei que ia morrer. E sabe qual foi meu primeiro pensamento? Não foi sobre o restaurante ou sobre dinheiro. Foi sobre as pessoas que eu magoei, as chances que desperdicei de ser uma pessoa melhor. E então a senhora, alguém que eu havia tratado com tanto desprezo, me salvou. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Eu não mereço seu perdão, mas quero tentar fazer diferente daqui para frente. Isso aqui, ele gesticulou para o projeto, é só o começo. Dona Margarida pegou o garfo e começou a comer. A comida estava deliciosa, temperada perfeitamente, servida com calor. Ela mastigou devagar, saboreando cada pedaço, deixando Rogério esperar por sua resposta. Finalmente, depois de alguns minutos, ela falou. Palavras são fáceis, senhor Rogério. Ações é que mostram quem realmente somos. Vamos ver se isso continua quando não for mais novidade. Ele acenou, concordando. Tem razão, e eu vou provar. Ele se levantou e voltou para servir outras pessoas que continuavam chegando. Dona Margarida terminou sua refeição em silêncio, observando. Havia algo diferente ali, uma mudança genuína ou pelo menos o começo de uma. Quando terminou, ela se levantou para sair. Mas antes de chegar à porta, uma das funcionárias do restaurante, uma moça jovem de sorriso gentil, a abordou. A senhora é a Dona Margarida, né? O seu Rogério falou sobre a senhora. Ele me pediu para dar isso aqui. Ela entregou uma sacola. Dentro havia um casaco novo, simples, mas limpo e quente, e um kit de higiene com sabonete, shampoo, pasta de dente e uma escova. Dona Margarida olhou para Rogério, que estava ocupado servindo mais pessoas.
Ele não olhou de volta, não buscou reconhecimento. Estava apenas fazendo o que precisava ser feito. Ela saiu do restaurante com a sacola nas mãos e uma estranha sensação no peito. Esperança. Há quanto tempo não sentia isso? Os dias se transformaram em semanas, e o projeto Prato Solidário do restaurante Dom Sabor se tornou uma referência na região. A notícia se espalhou entre os moradores de rua, e todo dia dezenas de pessoas apareciam para a refeição das 14h. Dona Margarida se tornou presença regular ali. Inicialmente ia apenas pela comida, mas aos poucos começou a ajudar. Organizava as filas, conversava com os novatos que chegavam nervosos, ajudava a limpar as mesas depois. Rogério notou, e numa quinta-feira chuvosa, fez uma proposta. Dona Margarida, posso falar com a senhora um minuto? Ela estava ajudando a empilhar pratos e parou para ouvi-lo. Tenho pensado muito. A senhora conhece essas pessoas, entende o que elas precisam melhor do que eu. Gostaria que a senhora trabalhasse aqui, ajudando a coordenar o projeto. Trabalhar? Ela não esperava por isso. Seria algumas horas por dia, e eu pagaria um salário justo. Não é caridade. É um trabalho de verdade, porque eu preciso de alguém que entenda essa realidade. Dona Margarida sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas as segurou. Eu não tenho documentos, senhor Rogério. Perdi tudo faz anos. A gente resolve isso. Tem um advogado que pode ajudar a tirar segunda via de tudo. E enquanto isso não sai, a gente arruma um jeito. Ela não conseguiu falar, apenas acenou que sim, a emoção apertando sua garganta. E tem mais uma coisa, continuou Rogério. Tenho um apartamento pequeno em cima do restaurante. Usava para guardar estoque, mas está vazio agora. Não é grande coisa, mas tem banheiro, uma cama, uma cozinha. A senhora gostaria de morar lá? Dessa vez, as lágrimas caíram. Dona Margarida não tentou escondê-las. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo que ela havia achado que nunca mais sentiria, esperança real. Por que está fazendo tudo isso por mim? Porque a senhora me ensinou que podemos mudar, que nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. E porque eu tenho muito a compensar. Dona Margarida se mudou para o apartamento naquela mesma semana. Era pequeno, como Rogério havia dito. Um quarto com uma cama de solteiro, um banheiro minúsculo, mas funcional, uma cozinha com fogão e geladeira. Para ela, era um palácio. A primeira noite, dormindo numa cama de verdade, com lençóis limpos e um travesseiro macio, foi quase irreal. Ela deitou e chorou, liberando anos de dor, medo e cansaço. Chorou pela vida que havia perdido e pela vida que estava recomeçando. O trabalho no restaurante lhe deu propósito novamente. Ela conhecia cada pessoa que vinha para o prato solidário pelo nome. Sabia suas histórias, seus sonhos, suas dificuldades. Ela se tornou uma ponte entre aquelas pessoas e o resto do mundo, lembrando a todos que cada uma delas tinha dignidade e merecia respeito. Seu Antônio também começou a ajudar, fazendo pequenos trabalhos de manutenção no restaurante, em troca de refeições e alguns trocados. Jéssica conseguiu abrigo num centro especializado para jovens e começou um curso profissionalizante. Pequenas vitórias, mas significativas. Um dia, Dona Margarida estava organizando as mesas quando viu uma mulher entrando no restaurante. Havia algo familiar nela. Cabelos castanhos presos num coque, roupas elegantes, uma bolsa cara no ombro. O coração de Dona Margarida parou. Era Patrícia, sua filha. Patrícia olhava ao redor, aparentemente procurando por alguém. Seus olhos passaram por Dona Margarida sem reconhecê-la. 3 anos haviam se passado e sua mãe estava diferente. Mais magra, com mais rugas, cabelos mais brancos. Dona Margarida sentiu um turbilhão de emoções. Raiva, mágoa, mas também um amor maternal que nunca havia morrido completamente. Ela pensou em se aproximar, mas o medo da rejeição a paralisou. Foi Rogério quem percebeu a tensão. Ele se aproximou de Dona Margarida e seguiu seu olhar.
A senhora conhece aquela mulher? É minha filha. Rogério entendeu imediatamente. Ele havia ouvido a história de Dona Margarida nas longas conversas que tinham enquanto trabalhavam juntos. Quer que eu fale com ela? Dona Margarida hesitou, mas então acenou que sim. Ela não confiava na própria voz naquele momento. Rogério se aproximou de Patrícia com seu melhor sorriso profissional. Boa tarde. Posso ajudá-la? Boa tarde. Eu vi nos jornais sobre o projeto social de vocês. Trabalho numa ONG que distribui roupas para pessoas em situação de rua e gostaria de fazer uma parceria. Ela falava com a eficiência de quem estava acostumada a negócios e projetos sociais. Havia uma ironia cruel ali. Patrícia ajudava estranhos, mas havia abandonado a própria mãe. Seria ótimo, disse Rogério. Mas antes, tem alguém aqui que gostaria de conhecê-la. Na verdade, alguém que já conhece. Patrícia franziu o senho, confusa. Como assim? Rogério gesticulou para Dona Margarida, que permanecia parada a alguns metros de distância. Patrícia olhou e seus olhos se arregalaram. Mãe! A palavra saiu num sussurro incrédulo. Patrícia deu alguns passos hesitantes em direção à mãe, como se não acreditasse no que estava vendo. Mãe, é você? Oi, Patrícia. As duas ficaram paradas, separadas por poucos metros, mas por anos de mágoa e abandono. Patrícia parecia em choque, incapaz de processar a situação. Eu pensei que você estivesse... Não sei. Eu tentei procurar. Há alguns meses, mas não encontrei nada. Você tentou procurar? A voz de Dona Margarida saiu mais dura do que pretendia. Patrícia baixou os olhos, envergonhada. Eu sei que não tenho desculpa. Eu fui horrível com você. O Marcelo, ele me controlava, me fazia pensar que... Mas não importa. Nada justifica o que eu fiz. Ela começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto cuidadosamente maquiado. Eu me divorciei dele há 6 meses, e quando saí daquele casamento, percebi tudo que havia perdido. Todas as pessoas que machuquei, principalmente você. Dona Margarida sentiu sua própria barreira começar a rachar. Ela havia ensaiado esse momento em sua cabeça milhares de vezes, imaginando todas as coisas duras que diria. Mas agora, vendo sua filha ali, quebrada e arrependida, as palavras não vinham. Você me abandonou quando eu mais precisei, ela disse finalmente. Fiquei nas ruas, Patrícia, nas ruas, com fome, com frio, com medo. E você não estava lá. Eu sei, mãe. Eu sei. E me odeio por isso. Eu não espero perdão. Só queria que você soubesse que sinto muito. Muito mesmo. O silêncio entre elas era denso. Rogério discretamente se afastou, dando-lhes privacidade. Finalmente, Dona Margarida falou. Sua voz mais suave agora. Eu passei 3 anos com raiva de você. 3 anos me perguntando onde foi que eu errei como mãe. Mas aprendi algo nesse tempo. Aprendi que guardar raiva só machuca a gente mesmo. E aprendi que pessoas podem mudar, se realmente quiserem. Patrícia levantou os olhos. Uma centelha de esperança ali. Não sei se posso te perdoar agora, continuou Dona Margarida. A ferida ainda está muito aberta. Mas talvez possamos tentar reconstruir alguma coisa. Devagar. Oh, mãe! Patrícia se aproximou e abraçou Dona Margarida. Por um momento, a idosa ficou rígida, mas então se permitiu retribuir o abraço. Era estranho, desconfortável, mas também tinha algo de cura naquele contato. Quando se separaram, Patrícia limpou as lágrimas. Você está morando onde? Está bem? Precisa de alguma coisa? Estou morando aqui em cima, no apartamento do restaurante, e estou trabalhando aqui também. Trabalhando? Dona Margarida contou brevemente sobre o projeto Prato Solidário, sobre como Rogério havia mudado, sobre como sua vida havia dado uma volta inesperada. Patrícia ouvia tudo, maravilhada e ao mesmo tempo sentindo uma culpa ainda maior. Estranhos te ajudaram quando sua própria filha te abandonou. Não era uma pergunta, era uma constatação dolorosa. Sim, mas talvez tenha sido necessário. Talvez eu precisasse passar por tudo isso para aprender certas coisas.
E talvez você também precisasse passar pelo que passou. Elas conversaram por mais 1 hora, tentando construir pontes sobre o abismo que as separava. Não seria fácil e nem seria rápido, mas era um começo. Quando Patrícia finalmente saiu, prometendo voltar no dia seguinte, Dona Margarida se sentou numa cadeira, exausta emocionalmente. Rogério se aproximou com uma xícara de café quente. Vai ficar tudo bem, Dona Margarida. Ela pegou o café e sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Eu sei. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente acredito nisso. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças do que Dona Margarida poderia ter imaginado. O projeto Prato Solidário cresceu e com ele veio a atenção da mídia. Um canal de televisão local fez uma reportagem sobre o restaurante e sobre Dona Margarida, contando sua história de superação. A repercussão foi enorme. Doações começaram a chegar, outras empresas se inspiraram e criaram projetos similares, e Dona Margarida se tornou uma espécie de símbolo de resiliência. Ela não gostava muito da atenção. Preferia o trabalho silencioso de ajudar as pessoas que vinham ao restaurante todo dia. Mas Rogério a convenceu de que sua história poderia inspirar mudanças maiores, então ela aceitou dar algumas entrevistas. Patrícia voltou, como havia prometido. No começo, os encontros eram desconfortáveis, cheios de silêncios tensos e memórias dolorosas. Mas aos poucos, mãe e filha começaram a se reconectar. Patrícia trouxe roupas novas para Dona Margarida, insistiu em levá-la ao médico para um check-up completo, ajudou a resolver a papelada dos documentos. Ela estava tentando compensar os anos perdidos, embora soubesse que algumas coisas nunca poderiam ser completamente reparadas. Num sábado chuvoso de março, Patrícia apareceu no restaurante com uma proposta. Mãe, eu comprei um apartamento maior, tem 2 quartos. Queria saber se você gostaria de morar comigo. Dona Margarida estava limpando uma mesa e parou, surpresa. Morar com você? Eu sei que ainda estamos reconstruindo nossa relação, mas eu quero você perto. Quero poder cuidar de você, como deveria ter feito desde o começo. Dona Margarida olhou ao redor do pequeno restaurante que se tornara seu mundo nos últimos meses. Olhou para as pessoas que agora chamava de amigos, para o trabalho que lhe dava propósito. Patrícia, eu te amo e estou feliz que estamos nos reconectando. Mas minha vida está aqui agora. Essas pessoas precisam de mim e eu preciso delas. Esse trabalho me dá algo que eu não tinha há muito tempo: dignidade e propósito. Patrícia parecia desapontada, mas tentou entender. Mas você não pode morar naquele apartamento pequeno para sempre, mãe. Você merece mais conforto. Aquele apartamento pequeno é um palácio comparado com onde eu estava. E eu sou feliz aqui. Mas isso não significa que não quero você na minha vida. Podemos almoçar juntas todo domingo? Podemos nos ver regularmente? O rosto de Patrícia se iluminou. Claro, isso seria maravilhoso. Elas combinaram os detalhes, e quando Patrícia saiu, Dona Margarida sentiu uma paz profunda. Ela havia estabelecido limites saudáveis, havia escolhido sua própria vida, mas também havia deixado espaço para reconectar com sua filha. Era um equilíbrio delicado, mas era dela. O projeto Prato Solidário continuava crescendo. Rogério contratou mais funcionários, ampliou o horário de atendimento e começou a oferecer não apenas comida, mas também orientação profissional e encaminhamento para serviços sociais. Lucas, que agora trabalhava em outro restaurante, voltava regularmente como voluntário. Ele e Rogério haviam feito as pazes e havia um respeito mútuo entre eles agora. Seu Antônio conseguiu um emprego fixo como zelador num prédio próximo e finalmente alugou um quartinho para morar. Jéssica terminou seu curso e começou a trabalhar como auxiliar administrativa. As histórias de sucesso eram pequenas, mas significativas. Dona Margarida se tornou a ponte que conectava todas essas vidas. Ela conhecia cada história, cada luta,
cada vitória pequena. E mais importante, ela fazia cada pessoa se sentir vista, ouvida e valorizada. Uma tarde, enquanto servia o almoço, ela notou uma mulher jovem sentada sozinha num canto, olhando para o prato sem comer. Havia algo familiar naquela postura derrotada, naqueles ombros curvados. Dona Margarida se aproximou e sentou ao lado dela. Oi, querida. Primeira vez aqui? A mulher levantou os olhos, revelando um rosto jovem marcado pelo cansaço e lágrimas secas. Eu nunca pensei que chegaria a isso. Sua voz tremia. Dona Margarida pegou sua mão gentilmente. Eu entendo. Acredite, eu entendo perfeitamente. Como você se chama? Fernanda. Fernanda, o que te trouxe até aqui não define quem você é. Todos nós temos nossa história, nossos momentos difíceis. Mas você está aqui, você está lutando, e isso já é muito. Fernanda começou a chorar, e Dona Margarida deixou. Às vezes, as lágrimas eram necessárias. Quando a jovem se acalmou, Dona Margarida continuou. Vem, vamos comer juntas. E depois, se quiser conversar, eu estou aqui. Elas comeram lado a lado. E aos poucos, Fernanda começou a contar sua história. Havia perdido o emprego, não conseguiu pagar o aluguel. Foi despejada. Tinha vergonha de pedir ajuda à família. A história era diferente da de Dona Margarida, mas a essência era a mesma. Uma série de eventos que levaram alguém a um lugar que nunca imaginou estar. Quando terminaram de comer, Dona Margarida apresentou Fernanda a Rogério. Ele conversou com ela e descobriu que tinha experiência em atendimento ao cliente. Precisava de alguém para a recepção. Ofereceu uma chance. Fernanda começou a trabalhar na semana seguinte. Mais uma vida sendo reconstruída tijolo por tijolo. O verão chegou trazendo calor intenso para São Paulo, mas também trouxe novidades para o restaurante Dom Sabor. Uma empresa grande de alimentos se interessou pela história do projeto Prato Solidário e ofereceu uma parceria significativa. Forneceriam ingredientes com desconto e ajudariam a expandir o projeto para outros bairros. Rogério estava entusiasmado com a possibilidade. Numa reunião com Dona Margarida e alguns funcionários-chave, ele apresentou os planos. Podemos abrir pontos de distribuição em pelo menos 5 bairros diferentes. Podemos alimentar centenas de pessoas por dia. Isso pode ser realmente transformador para a cidade. Dona Margarida ouvia atentamente. Ela estava feliz com o crescimento, mas também preocupada. Rogério, é maravilhoso que você queira expandir, mas não podemos perder a essência do que fazemos aqui. Não é só sobre comida. É sobre dignidade, sobre conexão humana, sobre ver cada pessoa como um indivíduo com sua própria história. Ele acenou concordando. Você tem razão. Por isso preciso que você me ajude a estruturar isso direito. Preciso que treine as pessoas que vão coordenar os outros pontos. Ninguém entende isso melhor que você. Então começou um novo capítulo. Dona Margarida, que meses atrás mendigava por comida nas ruas, agora estava dando palestras e treinamentos sobre como tratar pessoas em situação de vulnerabilidade com respeito e dignidade. Era surreal às vezes. Ela se via em salas de reunião, conversando com empresários e gestores sociais, compartilhando sua experiência e seu conhecimento. Alguns a ouviam com genuíno interesse. Outros, claramente, só estavam ali pela foto e pela publicidade. Mas ela persistia, porque sabia que cada pequena mudança de mentalidade podia fazer diferença na vida de alguém. Patrícia assistiu a uma dessas palestras e ficou em lágrimas. Depois, ela abraçou a mãe com força. Estou tão orgulhosa de você, mãe. Tão orgulhosa. Dona Margarida retribuiu o abraço. O relacionamento entre elas ainda tinha suas complexidades, suas cicatrizes que doíam às vezes, mas estava crescendo, se fortalecendo. Elas mantinham os almoços de domingo religiosamente. Patrícia cozinhava e elas conversavam sobre tudo, sobre o passado, sobre o presente, sobre planos para o futuro.
Aos poucos, estavam criando novas memórias que podiam, se não apagar as antigas feridas, pelo menos começar a curá-las. Um domingo, durante o almoço, Patrícia fez um anúncio. Mãe, eu estou namorando de novo. Dona Margarida levantou os olhos do prato, surpresa, mas contente. Que bom, filha! Quem é ele? Se chama Roberto. É professor de história. É gentil, paciente e me trata com respeito. Gostaria que você o conhecesse. Eu adoraria. No domingo seguinte, Roberto veio ao almoço. Era um homem calmo, de fala mansa, que claramente admirava Patrícia. Ele tratava Dona Margarida com carinho genuíno, fazendo perguntas sobre seu trabalho, ouvindo suas histórias com interesse real. Durante o almoço ele comentou: a história da senhora é inspiradora, Dona Margarida. Eu até usei ela como exemplo numa aula sobre resiliência e transformação social. Dona Margarida sorriu, mas havia uma pontada de desconforto ali. Ela ainda não estava completamente confortável com ser vista como uma inspiração ou um exemplo. Para ela, havia apenas feito o que precisava fazer para sobreviver, e depois teve a sorte de encontrar pessoas boas em seu caminho. Eu só fiz o que qualquer um faria, ela disse modestamente. Não é verdade, mãe, interveio Patrícia. Muitas pessoas teriam desistido. Você não desistiu. Talvez porque não tivesse essa opção, pensou Dona Margarida, mas não disse em voz alta. Em vez disso, mudou de assunto, perguntando a Roberto sobre suas aulas e seu trabalho. No final do almoço, quando Roberto e Patrícia saíram, Dona Margarida ficou sozinha em seu pequeno apartamento. Ela olhou ao redor, para os móveis simples, para as fotos que havia começado a coletar novamente, para os sinais de uma vida que estava sendo reconstruída. Ela pensou em tudo que havia acontecido no último ano. As ruas, a fome, a humilhação, mas também a bondade de estranhos, a redenção de Rogério, a reconexão com Patrícia, o propósito renovado do trabalho. A vida era estranha, cheia de reviravoltas impossíveis de prever. Ela havia perdido tudo, mas de alguma forma, no processo, havia encontrado uma versão mais forte e resiliente de si mesma. Seu celular tocou. Era uma mensagem de seu Antônio. Dona Margarida, apareceu um rapaz novo na praça. Está passando mal. Acho que precisa de ajuda. Pode vir? Ela pegou sua bolsa e saiu imediatamente. Havia sempre alguém precisando de ajuda. E agora ela estava em posição de oferecer essa ajuda. Não era apenas sobre comida ou abrigo. Era sobre mostrar para essas pessoas que elas importavam, que alguém se importava. Quando chegou na praça, encontrou um jovem de uns 20 anos, magro demais, sujo, tremendo. Seu Antônio estava sentado ao lado dele, tentando acalmá-lo. Dona Margarida se aproximou e se ajoelhou na frente do rapaz. Oi, querido. Qual é seu nome? O rapaz levantou os olhos, assustado, desconfiado. Porque quer saber? Porque eu me importo. E porque eu já estive exatamente onde você está agora. Algo no tom dela, na sinceridade de suas palavras, fez o rapaz relaxar um pouco. Gabriel, vem comigo. Vamos te dar uma refeição quente, roupas limpas e conversar sobre o que você precisa. Sem julgamento, sem pressão. Só ajuda. Ele hesitou, mas então acenou que sim. Dona Margarida o ajudou a levantar e juntos caminharam de volta para o restaurante Dom Sabor. Mais uma vida para tentar salvar. Mais uma chance de fazer diferença. E Dona Margarida estava pronta. O projeto continuou crescendo ao longo do ano. 5 novos pontos de distribuição foram abertos em diferentes bairros de São Paulo. Cada um alimentava de 50 a 100 pessoas por dia. Dona Margarida visitava todos regularmente, garantindo que a essência do projeto, o tratamento digno e respeitoso, estava sendo mantido em cada local. Gabriel, o jovem que elas haviam encontrado na praça, tornou-se um dos ajudantes de Dona Margarida.
Ele havia conseguido se estabilizar com a ajuda do projeto, conseguiu documentos novos, tratamento para a dependência química que o havia levado às ruas, e agora trabalhava como assistente no restaurante. Ele tinha um jeito especial com os recém-chegados, talvez porque ainda se lembrava vividamente de como era estar no lugar deles. Sua história de recuperação inspirava outros a acreditarem que mudança era possível. Uma tarde de dezembro, quase um ano depois daquele dia fatídico em que Dona Margarida havia entrado pela primeira vez no restaurante Dom Sabor, Rogério chamou uma reunião especial. Estavam presentes Dona Margarida, Lucas, alguns funcionários e representantes da empresa parceira. Rogério começou. Há um ano eu era um homem amargo, obcecado com lucro, incapaz de ver o valor humano das pessoas ao meu redor. Então, algo aconteceu que mudou tudo. Dona Margarida entrou por aquela porta pedindo comida e eu a tratei da pior maneira possível. Ele fez uma pausa, a emoção evidente em sua voz. Mas ela, mesmo depois de ser humilhada por mim, me salvou quando eu estava em perigo. Ela me mostrou o que significa realmente ser humano. E desde então, tentamos criar algo que honre essa lição. Ele gesticulou para as fotos nas paredes, mostrando os diferentes pontos do projeto, as pessoas ajudadas, as vidas transformadas. Em um ano, servimos mais de 50.000 refeições. Ajudamos 230 pessoas a saírem das ruas. Criamos 47 empregos. Mas mais importante que os números, criamos uma comunidade. Um lugar onde pessoas são tratadas com dignidade, independente de sua situação. Todos aplaudiram. Dona Margarida estava sentada modestamente no fundo, tentando não chamar atenção para si. Mas Rogério não estava terminado, e nada disso seria possível sem a Dona Margarida. Ela não é apenas uma funcionária, ela é a alma deste projeto. Por isso, gostaria de anunciar que estamos criando o Instituto Margarida, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a combater a fome e a situação de rua em São Paulo, com a Dona Margarida como diretora. Os olhos dela se arregalaram. Ela não esperava por isso. Rogério, eu não sei se estou qualificada para isso. Ele caminhou até ela e pegou suas mãos. A senhora é a pessoa mais qualificada que conheço. Porque a senhora viveu isso, porque a senhora entende e porque a senhora tem o coração certo para liderar algo assim. As lágrimas começaram a cair e desta vez ela não tentou escondê-las. Eram lágrimas de alegria, de realização, de gratidão por uma segunda chance que ela nunca imaginou que teria. Todos na sala se levantaram e aplaudiram. Gabriel tinha lágrimas nos olhos. Lucas sorria orgulhoso, e Patrícia, que havia chegado atrasada e estava parada na porta, correu para abraçar sua mãe. Estou tão orgulhosa de você, mãe. Você é extraordinária. Dona Margarida abraçou sua filha, sentindo o peso de tudo que haviam passado, mas também a leveza de um futuro promissor pela frente. 3 anos depois, o Instituto Margarida era uma referência em São Paulo. Com 12 pontos de distribuição, programas de capacitação profissional, parceria com abrigos e clínicas de recuperação e uma rede de voluntários dedicados, o Instituto havia ajudado mais de 2.000 pessoas a reconstruírem suas vidas. Dona Margarida, agora com 76 anos, trabalhava incansavelmente. Seu cabelo estava completamente branco, mas seus olhos brilhavam com uma vitalidade que não tinha há anos. Ela dava palestras em escolas, empresas e conferências, sempre compartilhando sua história e lembrando as pessoas de que a dignidade humana não tem preço. Rogério havia se tornado um empresário com propósito. O restaurante Dom Sabor continuava lucrativo, mas agora a parte significativa dos lucros ia para o Instituto. Ele havia encontrado um equilíbrio entre fazer negócios e fazer o bem, provando que as duas coisas não eram mutuamente exclusivas. Patrícia se casou com Roberto,
E eles tiveram uma filha, uma menina que recebeu o nome de Margarida, em homenagem à avó. A pequena Margot, como a chamavam, era a alegria da vida de Dona Margarida. Ela passava todo sábado com a avó, que a levava para conhecer o instituto e desde cedo ensinava sobre empatia e compaixão. Seu Antônio continuava trabalhando como zelador, mas agora também era voluntário regular do instituto, ajudando outros homens mais velhos que estavam nas ruas a encontrarem oportunidades. Jéssica havia terminado a faculdade e trabalhava como coordenadora de um dos pontos do instituto. Gabriel se tornou conselheiro de jovens em situação de rua, usando sua própria experiência para ajudar outros. Lucas havia aberto seu próprio restaurante, pequeno, mas bem-sucedido, e mantinha um programa similar de alimentação solidária. A semente plantada no Dom Sabor havia germinado e se espalhado. Numa manhã ensolarada de domingo, Dona Margarida estava na praça central, onde tudo havia começado. Era lá que agora funcionava o ponto principal do instituto, um espaço grande e acolhedor, onde centenas de pessoas eram atendidas diariamente. Ela estava ajudando a servir o café da manhã, quando viu uma mulher idosa se aproximando timidamente. Devia ter uns 70 anos, roupas surradas, sacola rasgada na mão, olhos cansados. A cena era dolorosamente familiar. Dona Margarida se aproximou com um sorriso gentil. Bom dia, seja bem-vinda. Qual é seu nome? Conceição. Dona Conceição, prazer em conhecê-la. Sou a Margarida. Venha, vamos tomar um café juntas. E depois conversamos sobre o que você precisa. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas de alívio. Alguém havia visto ela, alguém se importava. Enquanto serviam o café, Dona Margarida olhou ao redor. Via Gabriel conversando animadamente com um grupo de jovens. Via Jéssica organizando uma oficina de currículos. Via voluntários servindo comida com sorrisos genuínos. Via pessoas que antes estavam perdidas, agora encontrando esperança e propósito. Ela pensou em sua jornada. Dos dias sombrios nas ruas, passando pela humilhação, pela fome, pelo desespero, mas também pela bondade inesperada de uma menina com uma marmita, de um cozinheiro generoso, da redenção de um homem que aprendeu a ser melhor. A vida a havia quebrado, mas também a havia reconstruído de formas que ela nunca poderia ter previsto. E agora, ela usava suas cicatrizes não como marcas de vergonha, mas como credenciais de sobrevivência e símbolos de esperança para outros. Dona Conceição tomava seu café silenciosamente, ainda desconfiada, ainda assustada. Dona Margarida segurou sua mão gentilmente. Sei o que está passando. Sei como é assustador, como é solitário. Mas você não está mais sozinha. Estamos aqui. E vamos ajudar você a se levantar novamente. A mulher finalmente deixou as lágrimas caírem. Lágrimas de dor, mas também de alívio. Dona Margarida deixou. Sabia que às vezes chorar era o primeiro passo da cura. Patrícia chegou mais tarde com a pequena Margot. A menina de 3 anos correu para abraçar a avó, rindo alto. Dona Margarida a pegou no colo, enchendo-a de beijos. Vovó, posso ajudar a dar comida para as pessoas? Claro que pode, minha flor. Vem comigo. Ela levou a neta pela mão, mostrando-lhe o instituto, apresentando-a às pessoas, ensinando-a desde cedo sobre compaixão e serviço. Patrícia observava de longe, o coração cheio de gratidão e admiração. Ao final do dia, quando todos haviam sido atendidos e o instituto fechava suas portas até o dia seguinte, Dona Margarida ficou sozinha por um momento na praça, agora vazia. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. A cidade continuava seu ritmo frenético ao redor, mas ali, naquele momento, havia paz. Ela pensou em todas as pessoas que haviam cruzado seu caminho, as que a haviam machucado e as que a haviam curado, as que havia perdido e as que havia encontrado.
E percebeu que cada uma delas, de alguma forma, havia sido necessária para trazê-la até aqui. A fome havia sido cruel, a rua havia sido brutal, a humilhação havia sido cortante. Mas, de alguma forma, no meio de tudo isso, ela havia encontrado não apenas sobrevivência, mas propósito. Não apenas um teto, mas um lar. Não apenas alimento, mas dignidade. E agora, ela passava adiante o que havia recebido. Multiplicava a bondade que lhe fora mostrada. Transformava sua dor em poder de cura para outros. Rogério se aproximou, interrompendo seus pensamentos. Em que está pensando, Dona Margarida? Ela sorriu, um sorriso sereno e satisfeito. Estou pensando que a vida é estranha. Às vezes você precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa. Ele concordou com a cabeça, colocando a mão em seu ombro em um gesto de afeto e respeito. Obrigado por me ensinar isso. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu não merecia. Todos merecem uma segunda chance, Rogério. Todos. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, observando o sol se pôr sobre São Paulo. Então, juntos, caminharam de volta para o restaurante, onde um jantar especial os esperava. Uma celebração simples com toda a equipe do Instituto, voluntários e pessoas cuja vida havia sido tocada pelo projeto. Havia comida farta, conversas animadas, risadas genuínas. Dona Margarida olhou ao redor da mesa e viu uma família. Não a família de sangue que a havia abandonado e depois retornado, mas uma família escolhida, formada por cicatrizes compartilhadas e esperanças renovadas. Gabriel estava sentado ao lado de um rapaz novo que tinha acabado de entrar no programa do Instituto, explicando pacientemente como funcionava tudo, oferecendo esperança através do seu próprio exemplo. Jéssica conversava animadamente com seu Antônio sobre os planos de expansão para o próximo ano. Lucas havia trazido sobremesas do seu restaurante, insistindo que era a contribuição mínima que podia fazer. E Patrícia estava ali, segurando a mão de Roberto com uma mão e acariciando os cabelos da pequena Margot com a outra. Quando seus olhos encontraram os da mãe, ela sorriu. Um sorriso cheio de amor, gratidão e um pedido silencioso de perdão que já havia sido concedido há muito tempo. Rogério se levantou, pedindo atenção de todos. Quero fazer um brinde. A Dona Margarida que nos ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. Que nos mostrou que dignidade não é um privilégio, mas um direito de todos. E que provou que nunca é tarde para mudar, para ser melhor, para fazer diferença. Todos levantaram seus copos e um coro de vozes preencheu o restaurante. A Dona Margarida, ela sentiu as lágrimas chegarem novamente, mas estas eram diferentes. Não eram lágrimas de dor ou desespero. Eram lágrimas de plenitude, de gratidão, de uma vida que tinha sido quebrada, mas agora estava reconstruída de forma ainda mais forte. Quando os brindes terminaram e as conversas recomeçaram, a pequena Margot subiu no colo da avó. Vovó, você era pobre antes? A pergunta saiu com a inocência brutal que só crianças possuem. O restaurante ficou em silêncio, todos esperando para ver como Dona Margarida responderia. Ela abraçou a neta com carinho e falou, sua voz clara e firme. Sim, minha flor. Eu era muito pobre. Não tinha casa, não tinha comida, não tinha quase nada. Mas sabe o que aprendi? Aprendi que ser pobre de dinheiro não é a mesma coisa que ser pobre de espírito. Eu nunca tive dinheiro, mas sempre tive dignidade. E pessoas boas ao meu redor me ajudaram a me levantar de novo. E agora você ajuda outras pessoas? Agora eu ajudo outras pessoas. Porque quando alguém te estende a mão quando você está caído, você aprende a importância de estender a mão para outros também. Vou fazer isso quando crescer também, vovó. Dona Margarida beijou a testa da menina. Eu sei que vai, minha querida. Eu sei que vai. A noite avançou com mais histórias, mais risadas, mais memórias sendo criadas.
Quando finalmente todos começaram a ir embora, cada um ofereceu um abraço caloroso em Dona Margarida, cada um levando consigo um pedaço da esperança que ela irradiava. Patrícia foi uma das últimas a sair. Ela abraçou a mãe por um longo momento. Te amo, mãe. E sinto muito por tudo que você passou. Eu também te amo, filha. E sabe de uma coisa? Eu não mudaria nada, porque tudo que passei me trouxe até aqui. Me fez quem sou hoje. Patrícia se afastou, limpando as lágrimas. Você é a mulher mais forte que conheço. Depois que todos saíram, Dona Margarida subiu para seu apartamento. Havia se mudado do pequeno quarto acima do restaurante para um apartamento maior nas proximidades, mas mantinha a simplicidade que aprendeu a valorizar. Não precisava de muito. Tinha o suficiente. Ela se preparou para dormir, mas antes, como fazia toda noite, olhou pela janela para a cidade iluminada de São Paulo. Milhões de luzes piscando na escuridão, cada uma representando uma vida, uma história, uma luta. Pensou em quantas pessoas estavam lá fora naquele momento, dormindo nas ruas como ela havia dormido. Quantas estavam com fome, com frio, com medo. Quantas haviam sido esquecidas, descartadas, tratadas como invisíveis. E prometeu a si mesma, mais uma vez, que continuaria lutando, que usaria cada dia que lhe restasse para fazer diferença, por menor que fosse, porque havia aprendido que pequenos atos de bondade podiam mudar vidas inteiras. Ela se lembrou daquela menina, Beatriz, que lhe havia dado sua marmita naquele dia distante. Onde estaria ela agora? Teria ideia do impacto que seu gesto simples havia tido? Provavelmente não. Mas aquele ato de bondade havia plantado uma semente que agora florescia em centenas de vidas transformadas. Dona Margarida fechou os olhos, um sorriso suave no rosto. Amanhã seria outro dia. Haveria mais pessoas para ajudar, mais histórias para ouvir, mais esperança para compartilhar. E ela estaria lá, como sempre, com os braços abertos e o coração cheio de compaixão, porque havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias ou posses materiais. Estava em conexões humanas, em propósito compartilhado, em fazer diferença na vida de outro ser humano. A fome que um dia a havia consumido agora era de outro tipo. Uma fome de justiça, de dignidade para todos, de um mundo onde ninguém precisasse implorar por comida ou ser tratado como menos que humano. E enquanto houvesse fôlego em seu corpo, ela continuaria alimentando não apenas estômagos vazios, mas também almas feridas e corações desesperançados, porque no final era isso que importava. Não os números, não a fama, não o reconhecimento, mas o olhar de gratidão nos olhos de alguém que finalmente se sentia visto, o sorriso tímido de quem recuperava a esperança, a lágrima de alívio de quem percebia que não estava sozinho. Estes eram os tesouros que Dona Margarida acumulava, e eram infinitamente mais valiosos que qualquer riqueza material que poderia ter. Ela adormeceu naquela noite com o coração em paz, sabendo que sua vida, apesar de todos os sofrimentos e dores, tinha significado, tinha propósito, tinha feito diferença. E no fundo, não é isso que todos nós buscamos? Uma vida que importe, que deixe o mundo um pouquinho melhor do que encontramos? Dona Margarida havia conseguido isso, e continuaria conseguindo, um prato de comida, uma palavra gentil, um gesto de dignidade por vez. Porque no fim das contas, somos todos apenas seres humanos tentando sobreviver neste mundo complicado. E às vezes, a única coisa que nos separa da rua é uma série de circunstâncias além do nosso controle. A diferença está em como tratamos aqueles que caíram e se estamos dispostos a estender a mão para ajudá-los a levantar. Dona Margarida havia caído, mas havia se levantado. E agora dedicava sua vida a ajudar outros a fazerem o mesmo. Esta era sua missão. Este era seu legado.
E este era o final de uma história que, na verdade, era apenas o começo de muitas outras. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe um comentário contando o que você sentiu. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. E se inscreva no canal para acompanhar mais histórias reais que precisam ser contadas. Porque cada um de nós tem o poder de fazer diferença. Cada um de nós pode ser a bondade que alguém precisa encontrar em seu dia mais difícil. E cada um de nós pode escolher ver a humanidade em todos, independente de suas circunstâncias. Dona Margarida nos ensinou isso, e essa lição vale mais que todo o ouro do mundo. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima história.